Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. A primeira edição do Superman no Brasil é o que a gente vai conferir hoje. Comigo com detalhes depois da vinheta. Saudações, galera, tudo bom? Você está no canal Gico HQ e esse é o Museu dos Quadrinhos, nosso programa dominical para falar de quadrinhos raros, falar de histórias bacanas, clássicas que marcaram a época. E hoje a gente vai trazer justamente essa edição, a primeira edição do Superman no Brasil. Essa aqui é uma edição facsímile que foi publicada pela editora Panini em 2007. Saiu como uma espécie de brinde naquela Superman Crônicas, que é uma edição histórica do Superman, trazendo as primeiras histórias do personagem em ordem cronológica. Aqui, esse brinde da editora Panini é muito legal porque ela traz todas as características da revista de época, ou seja, da Ebal, como ela foi publicada na época. O papel, o formato é tudo igualzinho e é muito bem feito. Aos moldes daquela outra edição do Museu dos Quadrinhos aqui que a gente fez, falando da primeira publicação da Marvel no Brasil. Então já fiz esse vídeo aqui, dá uma olhada que ficou bem legal. Essa história aqui, essa revista aqui tem várias histórias, né? A gente tem uma história do Superman, do Super-Homem, como era aqui, Superman era na capa, no miolo era Super-Homem. Outra curiosidade é que diversos nomes eram traduzidos, a gente vai ver isso aqui quando ver a câmera, essas curiosidades sobre a edição, sobre a época. Tem história do Batman, tem história aqui é chamado Falcão da Noite, ou Falcão, que é o Gavião Negro. Tem história até do Johnny Trovoada, então personagens que você normalmente não esperaria encontrar hoje em dia, na época faziam certo sucesso. Vale a pena lembrar o seguinte, essa não é a primeira aparição do Super-Homem no Brasil, tá? O personagem já havia aparecido diversas vezes, em diversas publicações, mas essa é a primeira revista intitulada Superman, tá? A partir daqui, ele não pararia de ser publicado pela Ebal até começo dos anos 1980. Aí depois vem a transição para a editora Abril e posteriormente para a Panini. Então, durante um bom tempo, vocês veem de 1947 até início dos 80, o Super-Homem foi publicado pela editora Ebal. Agora a gente vai virar a câmera para poder comentar as curiosidades, os detalhes dessa edição e fica comigo até o final, que no final do vídeo tem alguns recados para você, tá bom? Vai daí. Aqui está, meus amigos, a edição facsímile, lançado pela editora Panini, junto com o Superman Crônicas, né, veio como brinde. Ela tem exatamente a configuração das revistas de época da Ebal, ou seja, esse formato americano, a capa e o interior. A capa é de offset, né, colorido com o interior em preto e branco. O miolo é todo em papel jornal em preto e branco. Aqui a gente tem a primeira revista do Superman lançada no Brasil, tá? Superman já tinha aparecido em outras publicações, inclusive na época ele tinha tradução para o nome dele, como não era Clark Kent, era Eduardo, se não estou enganado. E aqui a gente já vê também traduções de nomes, tipo Miriam Lane. Miriam Lane, no lugar de Lois Lane, eu ouvi, não lembro exatamente a fonte da informação, que a escolha por esse nome Miriam foi porque o nome, a grafia de Lois, parecia muito com o nome Luiz em português, e eles ficaram preocupados em isso causar alguma estranheza. Então aqui a gente tem essas traduções, tem é uma revista mix, não tem só o Superman. As histórias são bem mais infantis, fugindo de conflitos, fugindo de tiroteio, de coisas que você hoje nas histórias de super-heróis são muito mais comuns. E vocês vão ver isso agora aqui, enquanto a gente vai folheando. Bom, uma coisa interessante, vamos voltar aqui na parte editorial. Os editores aqui falam que essa é a primeira revista do Super-Homem, apesar dele já ter aparecido em outras publicações, inclusive da própria Ebal. Essa é a primeira revista exclusiva com o título Superman. Tá? Ela foi lançada em novembro de 1947. A gente tem aqui uma chamada para os personagens que estão sendo publicados e uma curiosidade, o número de exemplares nos Estados Unidos, 8 milhões de exemplares, então tiragens altíssimas. Uma página de atividades, né? E aqui a primeira história do Super-Homem, tá? Não era Superman, no interior era sempre Super-Homem. E aqui a gente tem os autores, Jerry Siegel e Joe Shuster, os criadores do Superman. E uma história do Super-Homem, olha só, hein? O Super-Homem preocupado com o que aconteceu com os colegas de escola dele. É essa história que a gente vai ver aqui. O Super-Homem agindo para poder descobrir o que aconteceu
com os amigos da escola, em Smallville, e tentar ajudar eles a atingirem seus objetivos, aqueles que não conseguiram, né? O que não atingiram os seus sonhos. Por exemplo, o Clark Kent, desde pequenininho, queria ser repórter, mas teve gente aqui que queria ser isso, aquilo, e não conseguiu atingir esse sonho. E o Super-Homem, então, vai atuar para resolver esse tipo de problema. É isso que o Super-Homem fazia aqui. Então, é uma história bem diferente em tom ao que a gente está acostumado ver hoje em dia nas histórias do Super. Tipo assim, ele está agindo aqui como casamenteiro, gente. É esse nível da complexidade das histórias. Aqui está a Lois, né, já chamada do Super-Homem pela Miriam, como Miriam, né? Miriam Lane. E eles estão aqui no casamento que o Super-Homem arranjou. Aqui tem uma propaganda de um livro especial que a Ebal estava lançando também para contar um pouco mais sobre quem era o Super-Homem, sua origem, os detalhes da vida do Super-Homem, né? Detalhes da mitologia do Super-Homem, num livro que era vendido se você não encontrasse em livrarias e em bancas, vendido pelo correio. E aqui tem as instruções para você adquirir. A história do Flash, né? Na época já batizado Joel Ciclone, o Flash da Era de Ouro. Também é uma história que traz muito como a gente vai dizer, é um mistério que o Flash tem que resolver a partir de um condenado injustamente à morte, que aparentemente volta à vida e começa a matar todos os jurados que o condenaram. E a gente tem uma coisa bem Scooby-Doo aqui, porque quem é esse cara? Como ele voltou? Que mistério é esse? E o Flash agindo basicamente como detetive. Não tem muito uso de superpoder aqui do Flash. Ele está mais como um Batman investigando o mistério do que usando seus poderes de velocidade. Uma hora ou outra ele usa, né, os poderes. Engraçado, ele é chamado Joel Ciclone, mas ele mantém o nome Jay Garrick, tá? Então é Jay Garrick como a pessoa física, vamos chamar assim, e a sua identidade super-heróica, Joel Ciclone. E aí no final a gente vê que era tudo uma armação. O cara, inclusive, tem essa cena bem Scooby-Doo mesmo, onde ele tira a máscara e revela quem é o verdadeiro culpado. É uma história bem simplesinha, bobinha até diria, mas que está em consonância com a época. Johnny Trovoada é um personagem bem secundário hoje em dia, quase ninguém lembra. Aqui a gente tem uma história bem curtinha do Johnny Trovoada, esse é o Gênio Relâmpago, junto com a Canário Negro. E é uma história tão bobinha, mas tão bobinha, que acho que até para a época podia ser considerada uma história bobinha. Que tem uns erros não sei se nem ser erro, mas uma estrutura truncada, e não é nem um pouco interessante, Basicamente, esse personagem, né, o Johnny Trovoada, se metendo em encrencas e o Gênio salvando ele das encrencas. As soluções são bobinhas. A história do Batman eu gostei. Também tem essa pegada mais simples, menos violenta. Aqui a gente tem uma história onde eles dizem que o Batman morreu e o Dick, desesperado, né, quer dar um jeito de arrumar um substituto para o Batman, já que o mundo não pode ficar sem o Batman, né? O Batman é muito importante, necessário para a manutenção da paz em Gotham City. E eles começam a fazer uma espécie de busca por um novo Batman, acaba encontrando esse sujeito aqui, e o cara aceita o papel, ele era fã do Batman, e eles vão na primeira missão. Só que a gente vai ver no final das contas que o Batman não morreu coisa nenhuma, lógico, né? Quem não sabia disso? O cara que eles estavam buscando para fazer o papel do Batman era o próprio Batman disfarçado, era tudo um plano para desvendar uma operação de falcatrua do advogado do Bruce Wayne. Era isso. Então o Bruce Wayne fingiu a própria morte só para poder descobrir desvendar, né, essa falcatrua do advogado. A história é legal, sabia? Ela é bem montada, a estrutura é boa, é interessante. Acho que é uma das melhores histórias, inclusive, aqui da revista. O Falcão, que é o Gavião Negro, é batizado de Falcão. Também aqui a gente quase não vê o herói usando os seus poderes. É um simples assalto a banco relacionado com alguma coisa relacionada ao romance. Tem um cara desmemoriado que ele quer lembrar quem ele é. E uma história uma confusão, assim, uma salada de informações. E o Falcão aqui, né, chamado Falcão, ele também vai agir mais como uma espécie de detetive, impedindo os crimes e tal, do que como um super-herói. A gente não tem um super-vilão. Uma característica das histórias é essa, a gente não tem super-vilões. Os vilões aqui são todos pessoas comuns, sabe? Pessoas, bandidos,
falsários, em todas as histórias você vai ver isso. Aqui, assaltantes. Trinca fantasma, eu nem lembrava o que era isso, cara. Assim, são 3 fantasmas que têm o poder de se materializar na Terra. É uma história bem infantil, ele é bem infantil mesmo, bem voltado para a criança. E essa trinca fantasma está à volta aqui com três bandidos que eles desaparecem misteriosamente após o assalto. E essa era, aqui eles, claro, no final eles descobrem, e essa era o conteúdo, o teor do que a gente, se a gente fosse leitor em 1947, estaria lendo do Super-Homem. Tem um anúncio de uma nova revista aqui, Almanaque dos Heróis, em 1948, e aqui no finalzinho a chamada do que acontece no interior da revista, né? É uma revista muito bonita, né? Assim, eu imagino isso na banca, devia chamar uma baita atenção na época, né? Tinha muitas publicações, esse amarelo da capa é muito legal. E aqui você vê que logo o Super-Homem ele aparece um pouco até menos do que o Batman e Robin, né? Como se fosse mais uma revista do Batman e do Robin, e o Super-Homem ali como personagem secundário. Mas enfim, tá aí, gente, é um resgate histórico, um momento legal. Essa revista é de 2007, talvez você encontre em sebos, não é tão fácil mais de achar. A original eu não faço nem ideia como encontrar. E aí, conhecia essa edição? Achou legal? Eu queria que você agora usasse a área de comentários para você dizer o que você achou. Se você puder deixar aquele joinha maroto pro seu camarada, porque isso ajuda também a trazer mais gente, o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas. E claro, se você puder, compartilhe o Museu dos Quadrinhos com quem gosta de quadrinhos. Usa suas redes sociais, coloca nos seus grupos de quadrinhos e ajuda a espalhar a boa palavra do museu aí pra galera. Gente, eu vou ficando por aqui, mas a gente volta semana que vem com muita coisa legal. Já estou preparando várias ideias aqui. Você pode inclusive me ajudar a preparar o conteúdo do canal fazendo parte do meu grupo secreto no Telegram, só para membros do canal. Se você quiser fazer parte desse grupo, quiser fazer parte do seleto grupo de membros do canal Gico HQ, aqui na descrição do vídeo tem um link para o clube de canais e lá você vai ver todas as categorias, o que elas oferecem, os brindes que você pode obter. Então considere fazer parte da nossa família e participar do grupo secreto lá no Telegram, me ajudando assim a moldar o conteúdo aqui do canal Gico HQ, beleza? E claro, como sempre faço, o patrocinador de todos os vídeos aqui do canal são os meus cursos, o Criando Quadrinhos e o Desenhando Heróis. O curso Criando Quadrinhos é para quem quer fazer história em quadrinhos independente do estilo, pode inclusive ser de super-heróis, porque é um curso de narrativa, é um curso que te ensina as técnicas para contar histórias usando os quadrinhos. E o Desenhando Heróis já é um curso de desenho hard mesmo, para quem quer desenhar nesse estilo de super-heróis. Ambos os cursos estão aqui em gico.com.br, fácil, clica lá, se informa, tem vários links e lá você pode ter todos os detalhes sobre os cursos e se ficar com alguma dúvida tem um botãozinho de WhatsApp, manda lá que eu te respondo, beleza? Gente, ótimo domingo, se cuidem, tudo de bom e até semana que vem. E se quiser me seguir nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem diversos links, escolhe seu link favorito, me segue por lá também. Valeu? Tchau, gente, tudo de bom.